vamos começar a nossa reflexão de hoje, que vai ser sobre perseverança. Mas inicialmente, sempre nós costumamos dizer que nas nossas reuniões de reflexão a gente começa com uma prece. Quem está precisando de oração nesse momento, coloca o seu copinho de lado, ó, copinho para fluidificação das águas. Vamos nesse momento fazer a nossa conexão com a espiritualidade maior. Agradecer a Deus, o Criador de cada um dos irmãos que estão presentes nesse momento a me escutar. Que possa nesse momento, Jesus, ir ao encontro de cada um dos irmãos que estão necessitando do amparo espiritual, que estão necessitando da ajuda para a sua vida material, para a sua vida espiritual. Que neste momento toda a espiritualidade possa fazer a blindagem energética na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs que estão a me escutar. Em teu santíssimo nome, Jesus, pedimos a permissão da espiritualidade maior, dos bons espíritos, das mais diversas falanges espirituais, que possam ir ao encontro de cada uma das criaturas que estão necessitando do amparo, que estão necessitando da ajuda espiritual, que estão necessitando da misericórdia, do medicamento divino caído dos céus sobre cada um de nós. Que neste momento, Jesus, os médicos espirituais, Bezerra de Menezes, André Luiz, Luiz Sérgio, Dr. Fritz e todas as falanges do Oriente e do Ocidente, as falanges espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, guerreiros espirituais, que possa auxiliar cada um dos irmãos no amparo, na energia de luz e de paz. Que nós possamos começar esta noite de hoje com a nossa mente aberta para reflexão, mas acima de tudo, uma noite de agradecimento por aqui estarmos de coração aberto para a luz e para a paz. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Olha só, meus queridos e queridas irmãs, já o pessoal está por aí, né? Quero agradecer de antemão a presença de todos os irmãos, de todas as irmãs. Na noite de hoje, mais uma vez eu vou repetir o tema de hoje, né? Vamos falar sobre perseverança. Perseverança é o tema que vamos falar hoje. Para cada um dos irmãos, certo? Eu peço que você tire um tempinho, uma hora, minuto, dois, mas é uma hora. Hoje temos sobre uma questão importantíssima para a nossa vida, que chama-se perseverança. Como eu sempre faço, eu passo as referências para que você vá e pesquise, para que você analise a partir de uma leitura mais aprofundada, que é importante que você faça. Hoje esse texto base é de um grande espírita, certo? Um grande espírita, Biag Gregório. Ele tem uma série de palestras que são disponibilizadas no Google, nas plataformas, como no Google. Se você botar o nome dele lá, existe, né, online os trabalhos dele. É um grande palestrante, certo? Que traz muitos temas importantes. E eu peguei esse tema, que acredito eu que é um tema que toca-nos a alma, que toca no seu coração, que é perseverança. E esse texto que esse irmão utiliza para base de reflexão, também estou utilizando hoje. Além dele, um livro chamado O Domínio de Si Mesmo, de um autor que é pouco conhecido, da editora Paulina, de J. Couberibe, é um nome meio complicado, né? Mas é esse J. Couberibe. O nome do livro é O Domínio de Si Mesmo. O livro dos Espíritos de Allan Kardec, e um livro de Francisco Cândido Xavier chamado Pão Nosso. Mas a base mesmo é a palestra de Gregório, de Sérgio Biag Gregório, que tem como tema também perseverança, e vai falar sobre esse tema muito importante. Na live de hoje, certo, a gente vai organizar, já vai disponibilizar no YouTube. Quero avisar para os irmãos que a gente está começando a entrar no YouTube agora, por uma solicitação dos irmãos e das irmãs, que muitas vezes, às vezes tem uns que não tem acesso ao Facebook, outros não tem acesso ao Instagram. Aí a gente vai jogar no YouTube, e daqui a uns dias a gente está se organizando
diretamente do YouTube e fazer um link para o Facebook. Não vamos mais utilizar o Instagram, certo? Mas o Facebook junto com o YouTube. Todas as palestras vão ser disponibilizadas, todo mundo vai ter acesso. Nesses 2 meses de lives que eu estou fazendo, eu tenho mais de 30 lives, tudo guardadas. Vou organizar uma por uma para disponibilizar lá na plataforma do YouTube, na minha plataforma, no canal Humberto Nóbrega Alves. E eu peço para os irmãos já ir lá, se inscrever, fazer o seu comentário, dar o seu joinha, para que a gente possa ter mais inscritos e dar um up no nosso canal lá no YouTube. É um canal que vai ser basicamente falar sobre espiritualidade e educação. Algumas pessoas dizem, você vai falar sobre política? Ela diz, não vou falar sobre política. Isso vai ficar para as outras redes sociais, né? Não posso esquecer do meu lado de movimentos sociais, mas eu vou deixar apenas para as redes sociais minhas, não interessa. É no meu canal lá no YouTube. Lá vai ser somente espiritualidade e educação. Peço que vocês se inscrevam. E hoje a gente vai falar sobre perseverança com base nessas referências que eu passei para todos vocês. Nesse sentido, a gente vai procurar conversar com vocês o significado dessa palavrinha, perseverança. Vamos falar também os obstáculos que existem para aquela pessoa que quer ser perseverante. Como é que se dá o processo de construção da perseverança na sua intimidade, no seu consciente, ou no seu consciente, ou no seu superconsciente também. Nesse sentido, também vamos falar sobre palavras ou termos que estão relacionados com a perseverança. Um termo é tenacidade. Você sabe o que é tenacidade? Outro é obstinado. A obstinação é uma coisa boa ou não? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também da relação da perseverança com a ingratidão e com a vida futura, certo? E vamos fazer uma relação, trazer alguns pontos aqui do que a doutrina espírita, especialmente nossos irmãos espirituais, através de suas mensagens, falam sobre a questão da perseverança. E também o que é que Jesus fala sobre a perseverança, certo? São esses os pontos principais dessa fala. O que é a perseverança? É possível a gente distinguir, como eu falei, a tenacidade da obstinação? Os obstáculos, será que é possível a gente superar esses obstáculos que advêm no processo de construção da perseverança? E o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, o que é que pode ajudar você, meu irmão, minha irmã, a ser uma pessoa mais perseverante? Jesus pode ajudar? O Espiritismo pode ajudar em alguma coisa a você a ser uma pessoa mais perseverante? A gente vai falar sobre isso. Para a gente começar, aqui, certo? Do que o próprio Sérgio Bianchi fala sobre perseverança, que é um conceito que não somente ele utiliza, mas muitos estudiosos da parte da religião, certo? Que falam sobre o conceito de perseverança. Para que a gente entenda o que é perseverança, a gente vai compreender a base, certo? Que diz assim, o que é a perseverança? A perseverança a gente pode considerar como a firmeza ou a constância no sentimento. É você ser firme em um determinado sentimento, mas também uma resolução de determinadas coisas no trabalho, apesar das dificuldades e dos conceito de perseverança. Duas palavras básicas é firmeza e resolução. A perseverança é você ser firme e buscar resolução para determinadas coisas que acontecem na sua vida. Nós consideramos a perseverança como uma virtude. Os religiosos, de uma forma geral, dizem perseverança é uma das virtudes espirituais. E essa virtude espiritual que nós estamos aqui referindo, nós podemos dizer que ela é a base da contribuição para o êxito na sua vida humana. Quando nós falamos o êxito em todos os sentidos. Se você for uma criatura perseverante, você vai ter tanto êxito na sua vida material como na sua vida espiritual, porque uma coisa não está dissociada da conexão aqui. Tá travando, né? A internet começou a travar, mas voltou de novo, né? Como eu estava dizendo, o Instagram não travou não.
Não travou não. Como eu estava dizendo, perseverança é uma dessas grandes virtudes que nós podemos dizer que existe de contribuição para que você tenha êxito na sua vida, tanto na sua vida material como na sua vida espiritual. Para a teologia católica, para os católicos, eu acredito que tem alguns irmãos aí que são católicos, outros evangélicos, né? Diz o seguinte: na teologia católica, a perseverança é uma virtude que é conexa da outra virtude chamada fortaleza. Uma pessoa que é perseverante é uma pessoa que tem uma fortaleza interior, é forte interiormente. Olha só que coisa interessante, já começamos pelo conceito, né? Mostrando que para que você tenha êxito na sua vida, você precisa ser perseverante. E esse êxito não é somente um êxito no sentido material, mas também no sentido espiritual, que é muito importante. A perseverança, meus queridos, minhas queridas amigas, compreende a continuidade dos esforços que são feitos numa mesma linha. É você não perder o foco. Para que você seja perseverante, você tem que ter um foco. Meu amigo Francisco Anderson, que está aí, por exemplo, é uma pessoa perseverante. Ele tem foco. Ele vai, ó, numa mesma linha. Uma pessoa que é perseverante vai, ó, não fica olhando para os lados. Olha para frente. Uma pessoa perseverante não fica olhando para trás. Fica olhando para frente. Nos lados e atrás tem que ter um cuidado. Mas aquela pessoa que quer ter êxito tem que olhar para frente. Para que não dê dor no pescoço de ficar olhando para trás. É preciso olhar para frente. Quando observamos que muitos planos não se concretizam, preste atenção, muitos dos planos na sua vida, na minha vida, não se concretiza porque o poder de realização não correspondeu à faculdade de concepção. Dissocia-se. No momento que você concebeu uma determinada coisa, dissocia-se e se perde no meio do caminho. Nós precisamos ter esse poder de realização desde o momento de concepção até a sua execução. Não perder o foco. Não é verdade, meu amigo Francisco Anderson, que está aí? Que sempre teve foco. Uma pessoa que teve êxito. Por quê? Porque foi perseverante na sua vida. A perseverança é necessário. Não é os obstáculos que vai fazer com que você pare diante dos seus desafios que você tem, tanto em termos materiais como espirituais. Eu coloquei uma parte aqui interessante, não sei se vocês já ouviram falar um grande escritor, né, chamado Goethe, escreveu um livro, né, ele chamado Fausto, muito antigo, né, quem estuda história já deve ter ouvido falar. Ele passou 30 anos, prestem atenção, Goethe passou 30 anos para conceber o livro Fausto. Imagine só. Imagine só, 30 anos. Tem pessoas que passam um tempão. É preciso ter esse tempo de concepção. Mas é preciso ação para que tudo isso que você planejou seja executado. E você tenha êxito. Você seja um vitorioso. Nesse período, segundo o estudo que eu fiz aqui, nas referências que eu citei anteriormente, a obra ela foi se geminando, foi se fazendo com o tempo, né? E criando raízes para que finalmente viesse vir a luz. As coisas na vida da gente precisam criar raízes firmes, firmeza. Temos que ter firmeza. Na última exposição que a gente fez aqui, a gente falou sobre a casa edificada sobre a rocha e não sobre a areia. É preciso a gente fincar as raízes na rocha profunda. Nós podemos dizer que essa rocha, por exemplo, é o Evangelho de Jesus. É no cuidado que a gente precisa ter, onde a gente está fincando as nossas raízes. A pessoa perseverante tem que fincar suas raízes. É importante que faça esse trabalho desde o momento de concepção até o seu trabalho de execução e de vitória mais à frente. Nossa, Antônio Carlos está entrando aí, meu amigo Antônio Carlos, lá da Escola Arnaldo de Barros. Maria Fernanda Albuquerque, minha amiga. Olha só, quando nós falamos de perseverança,
É importante a gente observar que todos nós, seres encarnados aqui no planeta Terra, temos muitos desafios na vida da gente. São muitos os obstáculos que aparecem para que a gente cresça espiritualmente. Os grandes desafios que se apresentam na nossa vida, eles são desafios para que nós possamos aprender a ser criaturas melhores. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, meus queridos e queridas irmãs, somos desafiados. E para que a gente consiga ser vitoriosos diante dos desafios, é preciso que eu seja perseverante, que é o tema do que a gente está falando hoje. Se eu não for perseverante, eu não vou conseguir ser uma criatura melhor. Eu não vou ter, vamos dizer assim, as coisas materiais também. Não é só coisas espirituais, as coisas materiais. Para que eu tenha êxito, que eu seja perseverante diante de tudo. Diante de alguns obstáculos que acontecem, muitas vezes pode fazer com que você pare. Pode fazer com que você não seja perseverante. É o que eu vou falar para vocês aqui, que são os 3 grandes obstáculos para que a pessoa não seja perseverante. Olha só, primeiro obstáculo é a rotina. A rotina é um grande obstáculo na perseverança. Eu coloquei, a rotina é uma ruptura do automatismo. Por insignificante que seja, abre um caminho, liberta o pensamento e tonifica o psiquismo superior. É um dos obstáculos. Rotina pode dificultar você no sentido de ser vitorioso. Ficar somente naquela coisinha ali, rotineira. Tem determinados casos que rotinas são importantes para que a gente automatize determinadas coisas, mas a partir de um determinado ponto, nós temos que quebrar determinadas rotinas para não ficar girando somente em torno daquilo ali que não faz você crescer. Ou seja, muitas vezes determinadas rotinas prejudicam. É importante a gente muitas vezes sair da caixinha, sair da bolha e ir à frente. Não se deixar dominar por determinadas rotinas. E a rotina muitas vezes faz com que muitas pessoas, até relacionamentos, por exemplo, eles costumam se acabar por causa da rotina. Aquela coisa, aquela mesmice. E dificulta a pessoa ser perseverante. A rotina, quando se traduz como mesmice, é um grande obstáculo a você ser uma pessoa vitoriosa na sua vida, em qualquer aspecto que seja ela. Segundo ponto que nós consideramos como obstáculo à perseverança, é o desânimo. Quantas e quantas pessoas, diante dos desafios da vida, se desanimam, baixa a cabeça, não luta, começa a criar complexos de inferioridade, começa a criar outros complexos no seu psique que à frente. O desânimo, meus queridos e minhas queridas amigos e amigas, nós podemos dizer que ele quebra a chamada faculdade mestra para a chave do homem, que chama-se vontade. O desânimo quebra uma coisa importantíssima na nossa vida, que é a vontade. A vontade de vencer, a vontade de viver, a vontade de ser feliz. O desânimo quebra essa chave principal. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não desanime. Não desanime até diante das coisas que parecem ser impossíveis na sua vida. Porque pode passar um dia, 2 ou 3 ou 4. Se você for perseverante, você vai ser vitorioso. Agora, se você se desanima diante de determinadas situações que acontecem na sua vida, nunca que você vai dar um passo à frente no seu processo de vitória e de crescimento espiritual. Ou seja, o desânimo vai atar você numa coisa importantíssima para que você cresça, que é a sua vontade de vencer, a sua vontade de viver, a sua vontade de ser uma criatura melhor do que ontem. Nosso irmão Luiz está dizendo, trabalho sempre, verdade, meu irmão, trabalhar sempre, né? Outra coisa importante, eu falei aqui, de 2 obstáculos importantes que a gente tem que prestar atenção, que atravancam a perseverança, a você ser vitorioso. Uma é a rotina, quando se traduz como mesmice. O segundo é o desânimo, que vai trabalhar sobre a chave, que é a vontade.
Quando você se desanima, você trava essa chave que é a vontade de vencer. E o terceiro é o medo da mudança. A mudança, que é uma coisa importantíssima. Minha amiga Cláudia, que está entrando aí. A mudança que faz você também fazer o seu processo de transformação espiritual. Todo esforço desacostumado é penoso. E por isso dá nascimento ao que nós chamamos de novas ideias. E muitas vezes a incapacidade de mudar vem do medo da mudança. Não precisamos ter medo de mudar. Não precisamos. A mudança é necessária. A mudança ela é importante para que você cresça em determinados aspectos na sua vida. No processo de construção da perseverança, nós muitas vezes acontece com cada um de nós, preferimos vegetar na mediocridade aceita, nas coisas medíocres da vida, do que levar-nos a uma situação melhor, à custa de trabalhos metódicos, de trabalhos perseverantes. Às vezes a gente prefere ficar nas situações medíocres da vida da gente. A gente prefere as migalhas da vida do que nos ater aos grandes avanços que a vida nos proporciona e nos possibilita. É preciso apenas abrir os nossos olhos, os olhos materiais e os olhos espirituais. Eu peguei aqui uma coisa interessante de um santo da Igreja Católica chamado São Domingos, que ele não revogava jamais, sem razão suficiente, uma decisão tomada por Deus. Ele não questionava Deus, mesmo após muito refletir e orar. Ele agradecia a Deus por tudo, até pelas situações mais difíceis na vida, mas ele não baixava a cabeça. Não baixava a cabeça. Outro estudioso de religiões chamado Monsenhor Rusto, ele diz que ao lado da perseverança que jamais tomba, há aquela que se levanta sempre. Para que você seja perseverante, você saiba que você cai, mas você precisa se levantar sempre. Nosso amigo Luiz está colocando aí que a ociosidade nos impede de evoluir. É verdade, é verdade. É por isso que eu disse agora que no processo de construção da perseverança, a gente precisa não ficar nos ater à mediocridade da vida, das coisas, das migalhas que a vida muitas vezes nos oferece, a nos ater aos avanços que a vida nos possibilita. Perder o medo de crescer, a gente precisa. É urgente a gente perder esse medo, né? Olha só, eu peguei aqui também uma passagem que é interessante. Quando nós falamos de perseverança, tem duas palavras. Uma é tenacidade e outra e obstinação. Eu vou colocar aqui o significado que eu peguei. Tenacidade, estado ou condição do que é tenaz, do que é resistente ou difícil de partir. Perseverança, resistência, não amolecer. E obstinação. A obstinação é um apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. É persistência, é tenacidade em alguns momentos, mas muitas vezes é um comportamento que está mais ligado a apego, teima. A obstinação, ela está mais ligada a uma teima que a pessoa tem. E quando nós somos perseverantes, nós podemos muitas vezes sermos tenazes, que é essa resistência que a gente precisa ter, ou a gente ser obstinado. O obstinado que a gente está falando aqui é teimosos. Ou você ser resistente ou você ser teimoso. No nosso texto que a gente pegou de referência, ele faz essa relação. A pessoa perseverante, que pode em determinados momentos ser teimosa, em estar insistindo em determinadas coisas, que não é o caminho que ela tem que seguir, ou ela pode ser resistente, certo? E não envergar, e desce e sobe e vai para frente, né? A tenacidade que o autor que eu utilizei na nossa referência fala, diz o seguinte: sabe adaptar-se à realidade. É preciso a gente saber adaptar a realidade que está vivendo. A gente precisa dessa flexibilidade, né? Que falta aos obstinados. Os tenazes, eu coloquei até aqui, os tenazes param, olham, contornam o muro,
e dão continuidade na sua trajetória. Os obstinados, diferente, batem a cabeça no muro. É o que muitas vezes a gente vê. Pessoas que teimam em ficar em determinadas situações que não faz a pessoa crescer. É preciso eu ter tenacidade para que a perseverança se fortaleça e eu consiga ser vitorioso. E não ser um obstinado de ficar batendo a cabeça e não vai sair dali. E às vezes eu posso até pegar uma marreta e não consigo derrubar essa parede que está na minha frente. Não é verdade? Olha só, diante disso, meus amigos e minhas amigas, a gente na nossa vida terrena aqui, nós passamos por várias situações de crescimento espiritual. Crescimento com as pessoas que convivem com a gente, crescimento com as situações que nós passamos, certo? E uma coisa interessante que acontece na vida da gente são os crescimentos espirituais diante das relações com os outros, que muitas vezes, certo? Muitas vezes é atrapalhado por uma coisinha chamada ingratidão. E a pessoa não é perseverante em ir para frente por causa de situações de ingratidão das pessoas. Muitas vezes fazemos o bem e alguém aí. Muitas vezes nós fazemos o bem ao nosso próximo e muitas vezes. Aí eu pergunto para cada um dos irmãos e das irmãs que estão aí: o fato do outro não ter dado o que a gente está exposto é o fato para eu parar e não continuar fazendo o bem? Não. A espiritualidade não diz isso. A espiritualidade diz o contrário. Continue fazendo o bem. Continue plantando a semente do bem. Independente se o outro está compreendendo ou não. Como nosso irmão Valmor está dizendo, precisa ter um planejamento estratégico. A vida da gente foi programada. Estrategicamente a gente tem que continuar organizando, replanejando as várias situações na vida da gente que acontece. A vida é um eterno replanejamento. As linhas gerais estão traçadas, mas a gente precisa ir procurando melhorar cada uma das situações que foram vivenciadas, que são vivenciadas na vida da gente. Rosângela Silva está entrando aí, olha só. Diante desses quadros, meus irmãos, do outro que nos apresenta, das pessoas que estão à nossa volta, e a gente não consegue ser persistente, ser perseverante, por ingratidão do outro, eu digo, olha, não é motivo de baixar a sua cabeça também por isso. É preciso eu observar que muitas vezes até a ingratidão é uma prova para a nossa persistência de fazer. É uma prova espiritual, é uma prova. Quando você diz, olha, eu sou tão paciente, sou tão tolerante, mas na hora da ingratidão, aí você começa a falar do outro. É muito comum isso acontecer com a gente. Nós, que estamos ainda nesse plano, é muito comum a gente ficar dizendo que a gente deu para o outro, mas o outro não deu de volta. A gente tem que pensar que o que a gente dá para o outro, ele tem que ir, ele tem que fluir. Não necessariamente precisa voltar, porque às vezes não volta. Isso não é motivo de você baixar a cabeça, de faça o bem para você. Não é motivo. E tem uma palavrinha que a gente precisa usar muito no nosso dia a dia que chama-se gentileza. É preciso nós sermos gentis com as pessoas, mesmo as pessoas não sendo gentis conosco. Isso é difícil? Para muitos é difícil. Para outros é um exercício que é feito no dia a dia. A gentileza, aqui no meu roteiro, é uma atitude que tem em si quando é gentil, a tendência é que as coisas se abram para você. Nossa amiga Alzeni, que está por aí, sabe muito bem disso. Pessoas em escolas, trabalha com atendimento ao público. Se você não for gentil com as pessoas vão ficar com raiva de você, elas vão falar mal de você, as pessoas vão tratar mal você e vai sair falando em todo canto. Olha, fulano de tal é ignorante demais. Fulano de tal é uma pessoa que vai com 7 pedras nas mãos. Isso acontece muito. É preciso a gente ser mais amoroso no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso cotidiano, no centro espírita e assim por diante. Nosso irmão Valmor já está colocando uma opinião aí, ó, no Face, dizendo assim, ó, muitas vezes nós só conseguimos compreender e estabelecer formas de resistir a partir para uma
Ele está dizendo que depois de uma certa idade é que a gente compreende. Às vezes quando a gente é jovem não compreende isso, mas faz parte do processo de crescimento e maturidade, né? Olha só, é importante nós começarmos diante da ingratidão com gentileza, amolecer um pouco mais o coração da gente. 100% das vezes que o bem que a gente faz, ele seja feito de volta, ele vai acabar voltando mais dia menos dia pela lei de ação e reação, mas não necessariamente você esperar, como diz meu amigo Edmar, que eu não sei se ele está aí, ele diz assim, às vezes a gente barganha determinadas situações, até com Deus a gente barganha, a gente paga determinadas coisas dentro das igrejas, querendo que venha de volta. A caridade ela é para ser feita de coração. Quando ela é feita barganhando, não está servindo de nada. Aí eu digo para vocês, meus irmãos, observem Jesus. Jesus, muitas pessoas foram ingratos ou ingratas com Jesus. Ele só fazia o bem para as pessoas, curava, levava uma mensagem de luz, uma mensagem de paz. E quantas pessoas cuspiram na cara dele. Mas em nenhum momento ele ficou com raiva dessas pessoas. Pelo contrário, ele oferecia a outra face. Ele dizia, Pai, perdoa porque não sabe. Ele dizia tudo com... Não via a ingratidão dos outros como um obstáculo a ser perseverante na sua missão espiritual. Isso com Jesus. Mas conosco também é possível se fazer isso. Jesus, ele trouxe uma doutrina de amor, uma doutrina de ódio, uma doutrina que pregava desunião entre as pessoas, dissenso entre as pessoas, mas uma doutrina de salvação diante das suas sombras interiores. É importante a gente notar isso. A gente está se salvando de nós mesmos, do nosso lado sombra que precisa ser tratado. O tratamento espiritual, ele é a vida inteira. Não é só um dia ou dois que você vai no centro espírita tomar um passo, tomar algo. É a vida inteira que a gente está fazendo. Só, meus irmãos. Também é importante nós observarmos a relação que existe a perseverança com a vida futura. Eu costumo dizer que o verdadeiro cristão, ele precisa, certo? Se ligar ao Evangelho de Jesus, quando ele fala na vida que a gente planta, que a gente vai colher, não somente nessas encarnações. A relação de uma vida com a outra, ela é muito forte. Tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher isso. Bem, na própria encarnação ou encarnação mais à frente. É uma questão de física quântica também, uma questão de espiritualidade, lei espiritual. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. Para que eu tenha uma vida futura plena de luz, de paz, de amor, eu tenho que ser responsável com a minha vida atual. Na atualidade. No Facebook ainda está travando aí. O Instagram não está não. Mas é a internet que está meio ruim, viu? Mas eu vou continuar, viu? Olha só. E é interessante que a gente observe que a gente precisa se ligar às energias boas, não às energias ruins. Para que a vida futura coisas positivas, é preciso eu plantar esforço e perseverança. Allan Kardec fala na questão 962 do Livro dos Espíritos sobre a relação da vida futura com a perseverança. E ele diz assim, que as pessoas precisam se esforçar para que consigam ser vitoriosas. Ele está dizendo aqui, questão 962. E Deus não quer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros alcancem sem esforço, sem perseverança nenhuma. Deus quer que a gente seja atuante na nossa encarnação. Como diz nosso irmão Valmor, que falou aí há pouquinho, precisamos ser perseverantes. Aí a gente observa, diante de tudo isso, a gente já falou aqui, de Jesus, do Espiritismo, da relação que o Espiritismo tem com a perseverança, colocando a importância da perseverança para que você consiga ser uma pessoa vitoriosa na vida. Jesus também fala a mesma coisa, na mesma batalha.
invertida, é na mesma linha que Jesus está, que é na linha do espiritismo. Os espíritos vêm falar isso até hoje nas comunicações espirituais, da necessidade de eu ser perseverante. Ok? Eu vou aceitar, viu, Francisco, você lá no Insta, tá certo? Olha só, tem uma passagem aqui bem interessante que eu vou falar a partir de agora, a relação que existe de perseverança com Jesus e com o espiritismo, certo? Olha só, tem, para a gente começar, a gente vai falar, passar para vocês uma passagem muito conhecida de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, que ele dá um toque, uma dica para nós, para a questão da perseverança, para sermos perseverantes. Olha só o que é que Jesus diz: mas a diversidade, uma condição que ele está colocando, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vou repetir, Mateus, capítulo 24, versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até ao fim, não é até o fim não, é até ao fim, será salvo. Olha só que coisa interessante. Jesus coloca a importância de você perseverar ao fim. Bom, Lígia, Jesus coloca, vou repetir, a importância de você ser uma criatura perseverante. Mateus diz, ele diz em Mateus, capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Naquele livro que eu citei anteriormente, o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ele faz uma releitura dessa passagem do Evangelho de Jesus, de Mateus, e ele diz o seguinte: o Espírito de Emmanuel, Chico Xavier, comenta essa frase e mostra que Jesus não se refere a um fim, a um final, ao fim da linha, não, ao término. Ele não se refere, quando ele diz assim, aquele que se perseverar até o fim, nem até o fim, nem até o término. Porque a gente sabe que os processos de construção vibratório, os processos da nossa vida, ele não tem um início e um fim. Eles são cíclicos. A gente não tem noção de onde é que começa, onde é que termina, de onde a gente foi criado, onde a gente vai terminar. A gente tem noção que o Espiritismo fala que nós fomos criados simples e ignorantes e sairemos em busca da seres angelicais. Mas a gente não sabe onde a gente está nesse processo de crescimento espiritual. Em que passagem, em que porto a gente está. Aí o Espírito de Emmanuel diz assim, quando ele diz até o fim, ele não diz o término. Até o fim ele está dizendo a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Aí a gente faz a releitura. Mas aquele que persevera ao objetivo será salvo, ou terá vitória. Porque quando ele fala de salvo aqui, é a vitória, como Jesus nos propõe, a sua vitória sobre a morte, não somente física, mas a morte espiritual, certo? E ele diz assim, para quebrar esse casulo da condição de animalidade, os seres humanos, para que saia desse estágio energético da animalidade que nós estamos, precisamos perseverar. Por que será que o Espírito de Emmanuel nos coloca isso, que é preciso a gente perseverar? Porque a animalidade faz com que nós nos tornemos pessoas muito reativas, e a gente não sair desse âmbito da reatividade. Quando muitas vezes a gente diz assim, olha, eu não levo desaforo para casa, se fizer isso eu vou dar em dobro. Tudo condição, a espiritualidade fala isso direto para a gente. A pessoa que vive repetindo isso, arrotando isso, é uma condição de espírito inferior. Quando você diz assim, eu não levo desaforo para casa, isso é uma coisa básica para aquela pessoa que quer se melhorar espiritualmente. O espírito que quer perseverar tem que superar a sua animalidade que está dentro de você, dentro, associado, ligado às suas sombras espirituais. E é necessário, meus queridos, minhas queridas irmãs, a gente começar a apagar essas falsas noções de favores gratuitos da divindade. Deus não está fazendo favor nenhum. Você não é privilegiado de Deus. Às vezes a gente tem uma certa arrogância
espiritual de dizer assim, oh meu Deus, porque Deus me deu isso, parece até que é um favor. Parece até que é um favor que Deus está fazendo com a... Deixa eu ajeitar aqui. Parece até que Deus dá favor para ele. Tem leis que são feitas para todas as pessoas e você está dentro dessas leis, e essas leis vai trazendo para você tudo que você está plantando. Não é porque Deus está dando favor, barganhando. A gente não barganha com Deus, não. Deus, ele é justo para todo mundo. Esse negócio da gente estar comprando a nossa salvação, a gente está comprando a nossa evolução com Deus. Não. Deus é com todo mundo. Deus é justo com todo mundo. E a gente tem que procurar sair dessa condição de achar que a gente... E a gente vai ter tudo quando a gente, assim, fica naquela condição de santinho, de purificado, sem ser. Mostrando para o outro que é uma condição que não é. É preciso você fazer um mergulho dentro de você. A doutrina espírita fala muito sobre essa questão da importância da perseverança. Como eu mostrei aqui, ó, a relação da perseverança é forte no Evangelho. Quando Jesus disse é preciso perseverar até o fim, até os nossos objetivos, para que a gente tenha a nossa sejamos salvos, as nossas sombras interiores, a gente precisa ser perseverante do começo ao fim, não baixar a cabeça, não baixar a guarda, sempre termos atitudes positivas. Não é uma pandemia que vai baixar a cabeça da gente, não é de jeito nenhum. É um momento, um desafio de aprendizagem para todos nós, não é verdade? A gente precisa ser perseverante. A doutrina espírita diz que os verdadeiros homens e mulheres sérias são perseverantes. Aquelas que não são perseverantes estão brincando na sua condição de seriedade espiritual. É preciso você levantar a sua cabeça, ser firme, ter uma vontade sincera de chegar a ter um resultado. Você quer ter resultado na sua vida, tanto a sua vida material como espiritual, é preciso ser perseverante. Você sai dessa condição de vítima, de coitadinho. Isso não vai fazer com que você vença, que seja vitorioso. O coitadinho, o vitimismo não faz você superar suas condições de fracasso espiritual de outras vidas que você veio para superá-las. Se queremos ter respostas sérias... Eita danado, voltou, Facebook voltou. Olha só, continuando aqui a nossa reflexão. A doutrina espírita fala que precisamos ser firmes, que precisamos ter uma vontade sincera de chegar a ter um resultado. Se você quer ter um resultado na sua vida material e espiritual, é preciso eu ser firme, é preciso eu ser perseverante, para que eu consiga aprimorar a minha vida, né? Quando nós falamos da doutrina espírita, por exemplo, na mediunidade, para que eu desenvolva a mediunidade, para que eu trabalhe a mediunidade, eu vou só tocar nesse ponto aqui, né? Não vou desenvolver, aprofundar nele, para que a gente observe a importância. A pessoa que vem com os dons, os carismas espirituais, né? Esquece que esses dons vêm para que você cresça espiritualmente com eles, né? No desenvolvimento da mediunidade da gente, muitas vezes a gente não é perseverante, a gente não quer desenvolver, não é educar a mediunidade da gente. É preciso que a gente tenha firmeza espiritual, que a gente conquiste essa firmeza com o tempo, né? É preciso, dentro de um trabalho lento, dentro de um trabalho perseverante. A mediunidade é isso. Você pode no primeiro momento sentir dificuldades, mas daqui a pouco você vai aprimorando os seus dons espirituais, para que você se torne uma criatura melhor. É preciso perseverar, ser constante, aplicar o trabalho espiritual. É preciso que você faça todos os dias, no seu trabalho nas suas igrejas, certo? No seu trabalho no seu centro espírita e assim por diante. E os espíritos fazem uma advertência a gente, que às vezes a gente esquece de trabalhar essa parte espiritual. A gente não é perseverante com o nosso lado espiritual, esquece, achando que isso é coisa para o outro e não para nós. A perseverança, meus queridos e queridas, ela traz propostas para que nós possamos ser criaturas melhores, sair da enfermidade espiritual.
A perseverança, ela nos traz um sentimento importante, que é o sentimento de dever cumprido. Dificuldade. É preciso a gente lembrar. É preciso a gente crer. E queridos e queridas irmãs, a gente já está partindo para o final da nossa reflexão. Que se faltar ânimo para você diante de uma determinada situação da sua vida, não desista, seja perseverante, olhe para o céu, olhe para dentro de você e encontre a força que você precisa para que você vença as situações complicadas e complexas da sua vida, que você vê como complicadas e como complexas. Como diz o espírito de Emmanuel, eu peguei uma mensagem dele aqui para passar para vocês, que dizem assim, para a gente já partir para o fechamento da nossa exposição. Irmão, irmã, tenha fé e perseverança, que Deus te auxiliará. Seja perseverante, porque Deus está do seu lado. Deus não deixou você desamparado, não. Emmanuel está dizendo isso. E ele continua na sua mensagem, diz assim: sintonize as forças positivas através da oração, essa conexão com Deus, através do trabalho no bem, no trabalho de filantropia, no trabalho de ajuda ao próximo. E o Espírito de Emmanuel diz que você procure se melhorar a cada dia, ser perseverante. A luta, o inimigo não é o Satanás, não é o demônio, o inimigo não é o outro, o inimigo é você mesmo. É você mesmo, o seu maior inimigo, que faz com que você não creia em você, que faz com que você não sinta força espiritual para enfrentar as situações que apresentam-se na sua vida, tanto material como espiritual. Procure ser melhor a cada dia. Você encontrará diante da luta paz e harmonia, porque você vai começando a consolidar a sua vida espiritual no trabalho, na vibração de luz. Mas é necessário você estar ao lado do bem, do amor, ao lado da moral de Jesus. E o Espírito de Emmanuel diz que é com fé, com paciência e com coragem que nós encontraremos o caminho da luz e da serenidade para vencermos qualquer situação na vida da gente. Valmor está dizendo aí que essa live está sendo um desafio. Estamos exercitando a perseverança por conta da dificuldade da internet. É verdade, viu? A internet, meus irmãos, às vezes não ajuda não. Não ajuda mesmo, porque cai muito. Às vezes a pessoa não volta de novo. Mas é assim mesmo, por favor. É verdade. Mas o Espírito de Emmanuel diz que a gente tem que ser perseverante, mesmo diante da internet ruim, que não ajuda a gente. Mesmo diante das situações ruins. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, Jesus ensina a sermos perseverantes na oração. Quando você tiver com dificuldade, vamos utilizar a ferramenta da oração. A gente vai fazer daqui a pouco uma oração. A oração é uma ferramenta para sermos fortes, para sermos perseverantes. E Mateus diz assim: portanto, vos asseguro, Jesus diz, pedi e vos será concedido, buscais e encontrareis, batei a porta e será aberta para vós, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Nosso irmão Heraldo fala muito isso lá no nosso lar. Bater e abre-se-vos-á. Aqui no Instagram está fechando, eu vou abrir de novo. A gente vai por final, meus irmãos. A gente vai por final. Já estou fechando aqui, viu? Mas eu volto de novo. Só um minutinho, viu? Nada, meu amigo Vamos. É assim, eu adoro brincadeira, você sabe, viu? Eu adoro. E tem tudo a ver com o tema nosso, né? Só um minutinho para a gente fechar, viu? Eu vou abrir aqui o Instagram de novo para que o pessoal volte aqui. Eu adoro suas brincadeiras, Valmor. Brincadeiras sadias. Voltando aqui o pessoal do Instagram. Vamos terminar.
Como eu falei aqui, ó, Jesus ele disse que através da oração é que a gente se fortalece. E a gente bata na porta. Nós batamos na porta de Jesus para que Jesus ele possa nos olhar, nos acolher, nos abraçar. Jesus ele quer o bem nosso. Jesus ele quer luz. Jesus não quer que a gente fique batendo um lado. Jesus quer que nós tenhamos tenacidade na nossa vida. E é diante disso que eu digo agora, para a gente finalizar. Em meio à grande tormenta que você possa estar passando, meu querido e minha querida amiga, Jesus Cristo, Ele é o farol. Não nos esqueçamos disso. Jesus Cristo é o farol. Bons pensamentos atraem coisas boas e ajudam a perseverar. É verdade, durante a dificuldade. Jesus é o farol para a sua vida. Para que a gente possa perseverar. Para que a gente possa atrair coisas boas. Seu doce amor, o amor de Jesus nos orienta. Nos ilumina como o sol. Nos traz serenidade. Nos traz luz. Que nós possamos, meus amigos e minhas amigas, sermos essas criaturas melhores espiritualmente, sermos mais perseverantes. A gente encerrou a nossa parte da nossa exposição. Espero que tenha ajudado a nossos irmãos, nossas irmãs a refletir um pouco mais. Quem é que gosta de Padre Zezinho? Quero oferecer uma música para os irmãos católicos. Tenho muitos irmãos aí, certo? E eu vou botar outra música espírita, certo? Mas essa música aqui é para vocês, meus irmãos, que eu amo de coração. O nome da música é Amar como Jesus amou.
Que Deus possa nos abençoar, meus queridos e queridas irmãs. Que Deus possa iluminar cada um de vocês que tiver a paciência de ficar durante esse período aqui refletindo sobre essa mensagem de Jesus. Tem uma outra música aqui que eu vou colocar para vocês, chama-se Aquarela da Paz. Poucos minutos, vou passar ela para a gente ir para a prece, certo? E quero oferecer também essa música para vocês, meus irmãos lá da Casa Espírita, meus irmãos aí dos ideais cristãos, certo? Olha, escutem essa música como é bonita. É a cara do nosso lar, Aquarela da Paz, cantada pelo grupo Acorde. Olha que música linda, escutem. Quem souber cantar pode cantar em casa, viu? Para encontrar a Aí do nosso lar. preciso ter a paz dentro do seu coração. Para você é preciso ter amor e amar o seu irmão. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho pra cantar com o coração. Precisa arrancar nossa janela e dizer que a vida é bela, conclamando a união. Para encontrar a verdade, é preciso que a verdade esteja dentro de você. Tenha paz, seja verdadeiro e verás que o mundo inteiro te convida a crescer. Agradeço a todos vocês, meus A irmãos, meus irmãs. gente Deus abençoe, vive que Deus como ilumine. um passarinho que precisa de um ninho pra cantar com o coração. Precisa descantar com aquarela os acordes da canção. Graças a Deus, que nós possamos pintar com a nossa vida com o céu do amor. Como diz a música, a aquarela da paz, que nós precisamos, meu irmão, é paz, é serenidade. Vamos fechar a nossa noite de hoje com essas duas músicas de Padre Zezinho, que foi cantada por Padre Marcelo, e Aquarela da Paz. Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Vou organizar essa palestra aqui para disponibilizar também no YouTube. Queria pedir aos irmãos que ainda não foram, podem ir no meu canal, no Humberto Nóbrega no YouTube, para se inscrever e para dar o seu likezinho, certo? Amanhã eu acho que eu vou botar essa live aqui, se der certo. Se não teve muitos problemas, eu vou colocar lá, certo? Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus. Pega o seu copinho com água, certo? Vamos nesse momento agradecer a espiritualidade maior. Em nome de Deus Pai, em nome de Jesus, irmão nosso, todas as horas, todos os momentos. Agradecer a toda a espiritualidade maior. Após terminar essa live, irei fazer as minhas orações para você que está precisando aqui individualmente, mas quero dizer para todos os irmãos, todas as irmãs, que a espiritualidade já foi ao encontro do pensamento de cada um de vocês, trazendo a luz, trazendo um amparo, que a sua água nesse momento possa ser fluidificada com muito amor, com muita paz.
Que nessa água, Jesus, as suas bênçãos em forma de medicamento possa cair sobre essa água, e que as pessoas que irão tomar não só essa água, mas que estão recebendo nesse momento o bálsamo divino caído do céu, sobre a vida de cada um dos irmãos encarnados e desencarnados, possa abrir, destravar todas os seus problemas que estão acontecendo, que você possa ser uma pessoa mais perseverante e que possa ser uma pessoa mais vitoriosa. Agradeço aos espíritos de luz, mestres espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, todas as falanges espirituais de luz, que ajudem nós a sermos criaturas melhores. Em teu santíssimo nome, Jesus, abençoa, ilumina e nos traga luz e paz. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Muita luz e muita paz. Quinta-feira estaremos de volta. Um abraço no coração de cada um. Sejamos perseverantes. Deus, espíritos iluminados também. E Jesus é o nosso farol que está sempre iluminando o nosso caminho. Um abraço, paz e luz.